O que você vê é um artigo científico do boletim informativo Chemical Warfare Bulletin, edição de março de 1944, onde podemos ver uma foto muito explícita. O artigo se intitula Morte Instantânea por Lança-Chamas e classifica o lança-chamas como o assassino da misericórdia. Nesse artigo, o coronel Orby Bostic detalha como o lança-chamas, ao contrário da crença popular, era uma arma tão digna quanto qualquer outra, e que, na verdade, não era tão temível quanto se pensava, contrastando com qualquer preconcepção que possamos ter sobre o lança-chamas, mesmo nos dias de hoje. O artigo foi publicado em março de 1944, e sua mensagem era mais do que clara. O lança-chamas não causava sofrimento às suas vítimas, e as mortes que provocava eram instantâneas. Esse apelido se popularizou na Segunda Guerra Mundial por causa de artigos como esse, a arma da misericórdia. Mas o que há de verdade nas palavras do coronel Bostic e em outros estudos semelhantes? O lança-chamas é realmente uma arma cruel como se acredita hoje em dia? Olha, em meados de 1944, batalhas gigantescas estavam se desenhando no Pacífico. E nessas batalhas, o Japão estava se defendendo com estruturas defensivas muito complexas, algumas inexpugnáveis às armas convencionais. O lança-chamas estava sendo fundamental para desarticular as defesas japonesas e era o pão de cada dia para os soldados do Pacífico. No entanto, havia outra batalha sendo travada longe do Pacífico, especialmente no coração dos Estados Unidos. E era uma batalha moral. A criação do napalm transformou os lança-chamas em armas de alcance extremo, e as chamas que lançavam podiam permanecer acesas por muito mais tempo do que antes. Podiam aderir a superfícies como madeira, concreto e, claro, as roupas. As imagens resultantes das batalhas eram, no mínimo, aterrorizantes. As pessoas ficavam horrorizadas ao ver como os tanques M4 Sherman lançavam enormes colunas de fogo contra os japoneses, como se uma mangueira de bombeiro jogasse água em um incêndio. Isso fez com que, tanto dentro quanto fora do exército, as pessoas se preocupassem com a barbárie dessa arma. Mas tudo isso era um dilema. O lança-chamas era a única forma viável de limpar os bunkers japoneses. Portanto, não podiam deixar de usá-los, mas também o exército e a imprensa questionavam a moralidade de usar essa arma. A discussão teve tanta repercussão que o próprio General Marshall mencionou algo a respeito em um de seus discursos. Os veementes protestos que estou recebendo contra o nosso uso do lança-chamas não indicam uma compreensão do significado dos nossos mortos na praia de Taraguá. Nesse contexto, o coronel Orby Bostic criou este artigo. Bostic trabalhava no Corpo Químico do Exército dos Estados Unidos e atuava como oficial químico no Pacífico Sul. Ele não só tinha acesso ao lança-chamas, como também observava tanto a operação quanto o resultado do seu uso. Pessoalmente, ele havia observado que a maioria das suposições feitas pelos críticos do lança-chamas eram, pelo menos na sua opinião, um pouco tendenciosas e sensacionalistas. Bostic decidiu analisar a fundo se o lança-chamas realmente fazia suas vítimas sofrerem. Para isso, ele começou entrevistando operadores de lança-chamas. Em seu estudo, ele publicou o seguinte depoimento de alguns fuzileiros navais. Menos de 2 minutos depois que as rajadas do lança-chamas entraram nas seteiras, já estávamos examinando o interior. Encontramos 5 corpos japoneses no bunker. Nenhum mostrava sinal de vida. Aqueles japoneses definitivamente foram nocauteados instantaneamente. Depois, em seu estudo, ele citou com base no que viu com os próprios olhos. Ele observou que alguns japoneses eram encontrados inertes dentro dos bunkers, mas não apresentavam sinais de queimaduras, concluindo que os lança-chamas matavam suas vítimas instantaneamente, sem sofrimento adicional, afirmando que o lança-chamas era uma arma mais misericordiosa do que os explosivos. Este estudo se somou a muitos outros dentro do mesmo boletim do exército. Uma crença popular que persiste até hoje é que quando um soldado é atingido pelas chamas, ele grita de agonia até morrer. Bem, um estudo em particular, baseado no testemunho do capitão J.F. Holtz, escrito a partir de sua experiência na campanha de Nova Geórgia, de 1943, afirmou o seguinte: o inimigo pode ou não dar um breve grito quando se depara com a chama direta.
Todos aqueles que operaram o lança-chamas ou estiveram em ação e examinaram os resultados acreditam que, se tal grito ocorreu, o inimigo já estava morto quando terminou de gritar. Holt também observou o mesmo que Bostic. Havia mortos com queimaduras e outros intactos, de modo que o fogo, que era o que se supunha causar a agonia, não era o que causava a morte. Tudo estava claro, o lança-chamas era tão cruel quanto um fuzil padrão. No entanto, ainda não havia provas, nenhuma prova definitiva. Os estudos publicados no Chemical Warfare Bulletin sobre o lança-chamas e sua aparente forma instantânea de eliminar o inimigo basicamente se baseavam apenas em experiências de campo, conjecturas e teorias, mais do que em pesquisas científicas concretas. No início, não eram levadas a sério, mas o estudo de Bostic teve tanta repercussão na mídia que o Serviço de Guerra Química do Exército dos Estados Unidos começou a financiar estudos sobre os lança-chamas. Entidades privadas e governamentais começaram a estudar a fundo o efeito do fogo nas vítimas. Entre agosto de 1944 e fevereiro de 1945, foram realizados vários simpósios para apresentar os resultados dos diferentes estudos. O mais marcante foi feito pela empresa Arthur D. Littlet Incorporated, que fabricava armas incendiárias. Eles usaram fortificações hexagonais semelhantes às alemãs, colocaram uma parede interna e injetaram fogo por um dos lados. Em outro experimento da Universidade de Harvard, foram usados bunkers semelhantes, mas utilizando porcos domésticos com sensores. Em alguns outros casos, por algum motivo, foram usados cães, que eram sedados antes do experimento. Podiam ser monstros, mas pelo menos eram monstros decentes. Eles usaram vários aparelhos de medição e, sem entrar em muitos detalhes científicos, descobriram que as conjecturas de Bostic não eram tão absurdas. Mas em termos práticos, chamar o lança-chamas, a arma da misericórdia, era extremamente impreciso e um tanto tendencioso. Bostic teorizou que a letalidade do lança-chamas ia além da simples chama. Portanto, não havia nenhum sofrimento desnecessário nas vítimas, já que a dor era causada pela própria chama. Os estudos revelaram dados impressionantes. Bostic estava certo ao dizer que havia outras causas de morte além da simples chama, mas essas causas adjacentes não provocavam uma morte instantânea. Na verdade, elas acabaram sendo realmente o aspecto mais aterrorizante do lança-chamas. Paradoxalmente, ser atingido pela chama era a melhor coisa que podia te acontecer se você estivesse na mira de um lança-chamas. Em lugares fechados como bunkers, cavernas e trincheiras, locais onde geralmente se usava o lança-chamas, ao disparar a chama acontecia um efeito curioso. O calor, por estar contido, aumentava extremamente, como se fosse um forno, atingindo temperaturas entre 350 e 1000 graus dentro de um bunker de tamanho padrão. Isso significava que, mesmo que a chama não te atingisse, dependendo do design do bunker, você ainda podia receber o calor que poderia causar ferimentos mortais. Esse calor residual podia acabar com você em um intervalo de 3 segundos a 3 minutos. De modo que, se você recebesse esse calor residual, acabaria sofrendo uma dor indescritível por até 3 minutos. Também acontecia outra coisa muito interessante. A chama que entrava consumia todo o oxigênio do bunker. Então, se por acaso você estivesse muito longe da chama para receber o calor dela, morreria agonizando por asfixia. E ainda assim, se você estivesse longe do calor e em um lugar bem ventilado, como uma trincheira, também poderia morrer por inalar os gases tóxicos e irritantes liberados pela combustão do napalm. Tudo isso em questão de minutos. Mesmo que você tivesse a sorte de sobreviver a tudo isso, poderia morrer semanas depois de forma agonizante por complicações nos pulmões, seja por inalar gases tóxicos ou por ferimentos relacionados ao calor. Somente quem recebia a chama diretamente sofria o choque térmico que o fazia morrer instantaneamente. Isso explicava por que os fuzileiros diziam que, após uma rajada de lança-chamas nos bunkers, encontravam soldados caídos sem queimaduras. Alguns caíam de forma específica. Mas, obviamente, a maioria não sofria esse destino misericordioso teorizado por Bostic. Essa série de pesquisas foi fundamental para entender cientificamente a verdadeira barbárie do lança-chamas, eliminando de vez a ideia de que o lança-chamas era uma arma misericordiosa. Infelizmente, quando a verdade foi descoberta, a guerra já havia terminado e dezenas de milhares de soldados já tinham sido vítimas dessas armas cruéis. E se você está se perguntando, lembre-se,
Os Estados Unidos pararam de usar o lança-chamas em meados dos anos 50, utilizando-o de forma limitada, até desaparecer completamente em 1978. Mas não porque fossem cruéis, e sim porque encontraram uma forma muito mais eficaz de lançar chamas. O napalm. Mas isso já é outra história. Por que os capacetes alemães tinham chifres na Segunda Guerra Mundial? Aqui você encontrará a resposta. Obrigado por assistir a este vídeo e até logo.